Para mim é uma honra muito grande estar aqui junto com vocês, amigos, né, do coração mesmo, que às vezes há muito eu não encontrava, que eu não via. Tá? A minha palestra aqui eu vou falar sobre Big Data e Big Data aplicado com algumas soluções aplicadas a dados governamentais. E essa foto é uma homenagem minha e à cidade da Filadélfia, aonde eu tive em 2015 e aonde começou ali, acho que a mudar alguma coisa dentro de mim em relação ao Big Data. E aí eu estou aqui hoje falando aí para vocês dessas soluções que eu tenho visto aí ao longo dos anos, desde mais ou menos 2013, quando eu saí do doutorado, e que tem a ver com o nosso trabalho aqui hoje. Bom, como a Roberta falou, a ideia, né, desse evento, ela começou a nascer quando eu estive há um mês atrás, né, voltei à Filadélfia, para um evento a convite desse grupo, o Metadata Research Center, que é o pessoal que eu convivi com eles em 2015, durante uma experiência no meu doutorado. A minha orientadora do doutorado, uma professora brasileira, ela é professora na Universidade de Drexel, e eu precisava passar um período com ela lá na universidade. E aí foi em 2015 que eu conheci esse pessoal e me convidaram para fazer parte ali do comitê de organização do evento. Foram 5 dias de um congresso intensivo de dados, né? E houve uma pré-conferência e depois a conferência do Research Data Alliance. O Research Data Alliance ele é uma organização que reúne pesquisadores, né, do mundo inteiro em grupos de estudo virtual. Então eles têm ali, sei lá, uns 400, 500 pesquisadores em grupos e estudando os mais diversos tipos de assuntos em relação a banco de dados. Principalmente a gestão de dados. E a cada 2 ou 3 meses eles reúnem presencialmente em algum lugar do mundo. E então, dessa vez foi ali na cidade da Filadélfia esse encontro. E tinham poucos brasileiros, tinham mais ou menos 5 ou 6 brasileiros no máximo. E, por coincidência, um colega que estava no projeto que eu estou participando em Brasília também estava lá. Pode passar. Bom, como destaque aqui do meu trabalho, o que eu fiz na dissertação de mestrado e também na tese de doutorado, e que eu usei IA nesses 2 trabalhos. No mestrado, eu usei programação genética, e eu achava legal aquele negócio ali, parecia uma coisa de mutantes ali, né, de você ficar fazendo interferência naquele DNA, fazendo a comutação, o cruzamento de gene, né, tudo. E eu apliquei isso em cima da base de dados da FAPEG, né, do sistema FAPEG gestor, para achar pesquisadores que pudessem trabalhar juntos e que o tema do trabalho deles convergissem com um tema comum, né? E que num projeto, por exemplo, da FAPEG, que sobre demanda para estudar um assunto determinado ali, pudesse a gente descobrir conhecimento daquela base de dados para fomentar um projeto maior em que esses grupos pudessem participar. No doutorado, eu usei uma outra técnica, também baseada em A, chamada raciocínio baseado em casos, tá? Onde eu tinha um grupo de pesquisadores, no caso eu usei o grupo do Zika vírus, que a líder, né, do grupo foi premiada, e eles fizeram o relacionamento entre o Zika vírus e a microcefalia. Então eu queria achar pesquisadores no Brasil que pudessem ajudar, né, esse grupo de pesquisadores.
tá? E então eu apliquei essa técnica, eu tinha um caso de excelência, e eu queria achar pesquisadores que tivessem uma publicação similar a esse grupo e que pudesse se juntar a eles, tá? Há pouco tempo atrás eu encontrei a líder do grupo e ela ficou assim, né, entusiasmada. Ok, você teve o quê? Você estudou a alma do meu grupo, sabe? Sim, tive que estudar, ou seja, eu simulei o processo de seleção, né, de seleção de fomento que foi feito ali todo de forma automática. Pode passar. Bom, aqui eu vou falar para vocês. Ah, tá, melhor. Aqui eu vou falar para vocês, né, de Big Data, vou focar na gestão dos dados, na organização desses dados e, por fim, vou falar um pouquinho aí dos dados governamentais. Bom, o professor Anderson ele já deu uma definição aí de que seja Big Data e eu achei essa definição que eu achei, né, um pouco completa aí na literatura. Então, que Big Data é um termo usado para definir uma coleção de conjuntos de dados, tá? Tão grandes e complexos que não podem ser processados eficientemente por métodos e ferramentas tradicionais de banco de dados. E eu senti isso, né, ali durante o doutorado, porque eu explorei a base Lattes. A base Lattes é uma base de currículos brasileiros que tem mais de 6 milhões de currículos cadastrados. Então, eu começar a processar esses 6 milhões de currículos usando a minha máquina, era algo completamente impossível, né? Então, eu já tive que pedir para o pessoal selecionar uma amostra para mim que tivesse só os doutores. Então, me devolver 212 mil doutores. A minha máquina também processava isso, né? Aí, me deu falei assim, não, me dá uma amostra só de 100 que eu poder conseguir, né, estudar eles e depois ver o que eu quero. Tá? Então é algo, né, acima de alguns terabytes e com as nossas ferramentas ali tradicionais realmente fica muito complicado trabalhar. Segundo a literatura também, eles definem as características do Big Data em 5 Vs. Né? Volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Tá? O volume que diz respeito ali ao armazenamento, velocidade de processamento, a variedade de informações dentro, né, desse Big Data, som, imagem, vídeo, texto, a precisão dessas informações e eu destaco a última, que é o valor desses dados. Tá? E aí eu uso uma expressão que vem da teoria da qualidade, que é fitness for use. Ou seja, que alguma coisa, um objeto, ele tem valor dependendo do olhar de quem vai usar aquela informação. Tá? E então extrair os dados ali, às vezes a gente dá uma solução para essa extração de dados altamente sofisticada, uma solução fantástica, e o gestor que pega aquela informação fala assim, ah, mas isso não faz tal coisa. Tá? Não faz, né? Você vai falar o quê? Não, isso não faz mais não. Né? Então, assim, para ele não teve valor. Tá? Então, assim, pode ser um celular mais sofisticado que for. Tá? Se você dá aquele celular para uma pessoa que não usa o celular, tá? Não tem valor algum para ela. Tá? Então, o valor dos dados é algo mais complicado da gente postar. Bom, existem também, né, um conjunto de tecnologias que vão extrair informações ali e vão mostrar aquelas informações de uma forma que quem pediu a informação vai ficar muito mais feliz, claro, com aquilo, do que a gente mostrar um relatório ali de várias páginas para ele. Tá? Então, há um conjunto de ferramentas ali, que se chamam, a gente dá o nome de Big Data Analytics, tá? Onde existem ferramentas desde
baseadas em IA, né, usando machine learning, usando data mining, ferramentas para inteligência de negócios, para predizer o futuro, né, o que vai acontecer ali a partir daqueles dados, ferramentas para visualização desses dados, que vão tornar muito mais agradável aquela solução e dar muito maior valor àqueles dados que nós estamos extraindo. Mas resumindo, né, eu tive aqui 3 pontos que são desafiantes para quem trabalha com Big Data. O armazenamento, que não é muito pequeno, o processamento, que depende de muita velocidade da máquina para que isso seja processado, e a gestão desses dados, que é onde eu vou focar. É um grande desafio e eu vou falar de 4 pontos. Um pouco sobre legislação, compartilhamento dos dados. Bom, os outros 2 eu vou lembrando aqui na medida que eu vou falando. Bom, o primeiro aqui, que é a legislação, tá? Nós temos 2 leis no Brasil, tá? Temos 2 leis no Brasil, e não só no Brasil, mas no Brasil e no mundo, tá? Uma delas fala da Lei de Acesso à Informação, ou seja, ela dispõe sobre o direito constitucional às informações públicas. Só que nem toda informação pública é publicável, tá? Mas quem está pedindo a informação, ele acha que tudo é público, né? Então, por exemplo, eu tenho trabalhado com a base Lattes, né, e com o pessoal lá do CNPq que cuida da base Lattes. Então, eles vão me falar que às vezes chega mandato judicial pedindo toda a base Lattes, tá? De terabytes. Não tem nem como fornecer, tá? Não existe isso, tá? Mas há mandato judicial pedindo isso, né? Complica. A outra lei, que ela foi promulgada, acho que em agosto de 2018, né, no ano passado, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados Individuais. Essa lei é uma lei europeia, baseada na lei europeia, e ela diz respeito também à aplicação da IA sobre os dados. A segunda, né, então, é sobre compartilhamento de dados. E o compartilhamento de dados, vocês imaginem o compartilhamento de bicicletas. É praticamente a mesma coisa, tá? O compartilhamento de bicicletas, o compartilhamento de patinetes, o compartilhamento de carros, né? E é uma questão de atitude, de mudança de cultura. Houve um estudo que foi apresentado durante a conferência pela Universidade de Harvard, falando que as 3 principais barreiras ao compartilhamento de dados é confiança, contexto e formato. Confiança, por quê? Porque ninguém quer entregar os dados, tá? Ninguém quer entregar, confia que você vai entregar a bicicleta para alguém e essa bicicleta vai voltar bonitinha, direitinho, igualzinho, sem nenhum arranhão, né? As empresas que compartilham bicicleta hoje, elas não confiam que a bicicleta vai ser entregue, não. O que eles confiam é que eles têm uma tecnologia que vai acusar se essa bicicleta for levada para algum outro lugar, tá? Então isso vai dar uma a tecnologia vai acabar dando essa segurança, né? E essa transparência. O segundo ponto é o contexto, né? O contexto envolve o significado dos dados dentro de uma cultura, do tempo e de uma geografia. Então, por exemplo, aí na época que essas bicicletas da foto, né, existiam, tá? Isso aí era chamado de bicicleta, hoje é chamado de bike. E o computador, ele tem que entender que bike e bicicleta é a mesma coisa, né? Ele tem que entender que
macaxeira e mandioca é a mesma coisa, tá? Então, essas coisas precisam ser entendidas e nos dados elas precisam ser descritas. Então, em relação aos dados, precisa especificar o que é cada coisa. Tá? O terceiro é o formato. O formato é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, porque é compatibilizar ali aqueles dados para que eles sejam compartilhados. Isso a gente consegue fazer com técnicas e com tecnologias. O outro ponto, né, que deu branco aqui na cabeça, são as boas práticas. Tá? E as boas práticas, por exemplo, há um conceito, 4 princípios que têm sido praticados no mundo e publicados por esse pessoal aí. Olha, se vocês resolverem, se vocês conseguirem fazer pelo menos esses 4 princípios aqui, tá bom. Tá? E os dados devem ser fáceis de ser localizados, devem ser acessíveis, interoperáveis, ou seja, conectáveis e reusáveis. Parecem óbvios, mas não é muito fácil de aplicar isso não. Então, existem ali 16 recomendações dentro desses 4 princípios que falam isso. E dão alguns conselhos. Olha, se vocês usarem identificadores persistentes e descreverem os dados bem detalhadamente, vai ficar muito mais fácil de ser compartilhado. Se vocês usarem protocolos de comunicação padronizáveis, também vocês vão conseguir deixar isso acessível. E assim por diante. Mas tem algumas coisas aí, tipo, o que são esses identificadores persistentes? Tá? Pelo conceito, é uma referência de longa duração a um objeto digital. Claro, é aquele identificador que será a chave de relacionamento entre as tabelas. Mas não é só entre as tabelas, né? Então, uma coisa cresceu, e então ele faz um relacionamento entre entidades e entre instituições. O CPF, o CNPJ, o ORCID, o DOI e o IDELAT são exemplos desses identificadores persistentes. Vou dar um exemplo aqui usando o ORCID, que é o identificador do pesquisador. É um identificador internacional que uma organização criou uma chave de 16 dígitos que vai identificar o pesquisador dentro de várias instituições. Então, por exemplo, eu preencho o meu cadastro lá e falo que eu sou conhecida, né, em publicações por uma combinação dos meus nomes. Se eu informo isso dentro das instituições por onde eu passei, pelas universidades, isso está registrado lá. Se eu informo isso dentro dos projetos de pesquisa em que eu participei, também vai ficar ali, né? E dentro de artigos que eu publiquei, também está lá. Então, esse pessoal, o que vai fazer? Vai buscar tudo isso que estão falando sobre mim, aonde eu informei aquele meu identificador, tá? E vai montar o meu currículo. E vai falar assim, isso aqui é tudo que estão falando de você, estão falando não, que está todo registrado de você, lá nas universidades, na editora que está lá nos Estados Unidos, ou não sei nem onde que está, né? Ou seja, essas bases de dados, elas não estão centralizadas. Elas estão cada uma no seu lugar, né? Aqui, as bases da Scopus estão lá na Scopus. As bases de dados da UEG estão lá na UEG, da UFG está na UFG, tá? E acontece o que? Acontece um hub. Tá? Então, quando eu acesso a informação, ele puxa toda essa informação e monta tudo aquilo que estão dizendo sobre mim. Um aluno meu outro dia me falou assim, nossa, professor, mas esse negócio é meio sinistro, né? Eu tenho medo disso. Tá? Eu também. Né? Não, mas a gente pode se proteger disso. Certo? Então, as instituições podem se proteger dessa coisa sinistra. Tá? Por exemplo, criptografando os dados que são sensíveis. E isso tem sido usado muito, por exemplo, né, como o professor Anderson falou, com dados de pacientes, com dados de protocolo de paciente. E a gente pode levar para o nosso contexto em relação ao dado do contribuinte ou dado cidadão.
O que a gente quer é informações sobre a tributação no estado de Goiás e fazer estudos sobre isso para tomada de decisão. A gente não quer saber, às vezes, quem é exatamente aquele cidadão. Então, isso pode ser descaracterizado. Então, algumas soluções baseadas em Less Identification, Day Identification, que vai fazer essa criptografia desses dados e atender aquela segunda lei lá, né, da proteção aos dados. Outra solução é ter acordos, né? Então, às vezes, quando a gente está navegando na internet, aparecem algumas coisas para a gente assim, né? Você aprova, autoriza que a sua informação seja feita, tá? Ninguém lê, né? Quem lê aqui? Ninguém lê, tá? Então, ali é complicado. Aí depois você vê a sua informação rolando, né, não sei aonde. Por quê? Porque você liberou a sua informação, tá? Então, isso daí é uma solução para cadastrar modelos e tipos desses acordos. Bom, além desse identificador, o que são metadados? Metadados são informações sobre dados. Uma coisa que a gente não gosta de fazer também, quem trabalha, né, com modelagem de dados, é documentar os dados e documentar ali os atributos, etc. Tá? Como que a gente vai compartilhar esses conjuntos de dados e a gente não fala o que eles são? Tá? O que eles significam? Tá? Então, aqui é um exemplo de um conjunto de dados que foi descrito aí, foi bem detalhado. E, por último, eu quero falar aqui alguns modelos que a gente pode seguir. Tá? Às vezes, alguns modelos um pouco mais antigos, mas são modelos. Tá? O Google é sempre uma referência para nós. E o Google, então, apresentou uma ferramenta que ele busca conjuntos de dados publicados, de dados públicos, aí dentro das suas bases de dados. Eu achei, pesquisando ali, um conjunto de dados sobre o consumo de energia no Brasil. Tá? É uma solução que talvez, de alguma forma, a gente possa adotar dentro, né, ali de soluções para o nosso trabalho. A Austrália é um país que está investindo fortemente na gestão de dados. Não só a Austrália, mas a Alemanha também, a Europa tem investido muito. Então, eles criaram um Serviço Nacional ali de dados, com todas essas áreas. Então, tem um pessoal que cuida de metadata, tem outro que cuida da gestão dos dados, tem outro que cuida da aplicação desses princípios do FAIR. Tá? E um terceiro é esse trabalho que eu tenho feito há cerca de um ano, né, como representante da FAPEB junto a essas instituições do governo federal, que pretende fazer um mapeamento da ciência brasileira. Por meio de quê? Para a tomada de decisão. A gente tem visto aí a crise, né, na ciência e tecnologia e na educação. Então, é um pessoal que eu tenho trabalhado com eles há cerca de um ano e eles têm sido uma grande referência para mim, porque é um grupo que começou sem muito recurso financeiro e começou assim, a CAPES, né, tinha ali que o pessoal que cuida de bolsa, eles tinham um recurso maior. Então, nós vamos começar o projeto com esse recurso da CAPES. O CNPq falou do espaço aqui, e a gente pode se reunir aqui e discutir os assuntos. O IBICT falou, olha, eu posso ter um outro dinheirinho aqui, né, de participar em eventos, então eu posso dar um coffee break. Tá? E a gente tem se reunido assim e tem discutido. Agora, eu tive na última reunião, a gente já começa a colher os frutos desse trabalho. Então, a gente já foi apresentado soluções, por exemplo, do currículo Lattes no celular. Tá? Então, a solução que vai vir. O currículo Lattes integrado com a base de dados ali de tese e dissertações. Então, para reduzir o retrabalho, você já não tem mais que ficar entrando para aquela informação. Né? A CAPES integrando também com a base do CNPq.
Então, só de fazer isso, você já passa a ter um volume maior de possibilidades de informações a serem retiradas para tomada de decisão. Por fim, né, falando um pouquinho de dados governamentais, dessas soluções todas aí aplicadas a dados governamentais, eu entendo isso como um ecossistema, um ambiente, né, onde eu tenho os órgãos de governo, todos ali com as suas bases de dados, uma comunidade de organismos que estão interessadas nesses dados. Então eu tenho a sociedade me cobrando informação transparente, as universidades trabalhando, né, precisando de dados para testar os seus estudos, as empresas que poderiam também estar desenvolvendo aplicativos para que a sociedade tivesse acesso a isso, as legislações que precisam ser melhoradas ou então atendidas, e todos esses gestores especialistas, técnicos de TI, o usuário final, ávidos ali por, né, e meio loucos, tipo, o que a gente vai oferecer para essa sociedade que está cobrando a gente? Tá? O que a gente vai falar para os gestores que querem criar um projeto? Tá? E ao meio ali, né, esse grande conjunto de dados e essas ferramentas. E eu entendo que, para começar esse trabalho, nós precisamos conectar esse povo. Tá? Então a gente precisa começar ali com um ponto de partida, né, para obter esses dados reunidos e decisões tomadas em cima disso daí, e isso não apenas coexista nesse ambiente, mas que colaborem e que se comuniquem e estejam conectados a esse ambiente. Bom, aqui tem algumas referências de alguns estudos, os meus agradecimentos a Roberta, a Márcia, né, que atenderam aí essa minha ideia de trazer vocês aqui para essa discussão, e muito obrigada a todos vocês.